Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Vai todo mundo aí precipitar. 12 minutos. Sabe 12 por quê? minutos depois do jogo. Sabe porque vai ser Depois a gente vai entrar nisso. vai ser um erro ainda maior do Vasco demitir os caras, hein? Eu, se sou o Vasco, eu volto Cara, atrás. eu acho que hoje é só contenção de dois só, cara. Cara, eu volto atrás. Hoje não vai tomar, hoje nenhuma decisão será tomada. Porque assim, Tem um negócio que é, o Vasco joga quarta, tá? Não, quarta. E digo mais. O jogo não é fácil, não, E digo hein? mais, time misto. Irmão, é não cair. A questão é não cair agora. Abrir mão da Copa do Brasil? Mas vamos seguir então o jogo. vamos lá, qual é a questão? Tá, vamos seguir o jogo. Não, qual é a questão a partir de agora? O jogo é em casa Mas ou não fora? cair, pô. Depois de perder 4x0 com o Bolacier comendo Então, a bola. vamos lá. O que a gente falava Bolacier. nesse programinha aqui? Ô, Bolacier. Ah, na bola. Ô, Bolacier. Aí fiquei tonto. É. O Bolacier. Bolacier. Girando, ele alugou um apartamento triplex na cabeça do Bertão. Interpretando o Bolacier com a cadeirinha aqui. E depois? Estou. Porra. Cara, eu vou golfar. Ele ficou tonto, Mas o seguinte, cara. O que falávamos aqui, e teve muito torcedor do Vasco falando, o Cantarelli só critica o Vasco. Cara, se não for pra criticar o Vasco, esse Vasco aí, vou fazer o quê? Vai elogiar esse Vasco? Mas calma também. Agora, Ué, agora que a gente chegou nesse nível. Não, agora não, o time é o mesmo. O trabalho é O que esse, você cara. identifica daquela passividade? Assim, a gente Vamos tava entrar, aqui. falando, A gente tava fazendo o jogo entrar no clássico. Vai entrar no Vasco, depois bota no gol no final. A gente tava Pode fazendo ser? o clássico. A gente tava fazendo o clássico, né? Aqui. O clássico Botafogo, o Vasco foi Vamos lá. competitivo. É. A gente tava aqui fazendo. Brigou, fez gol. O Vasco foi competitivo todos os Todos os jogos. Não, e os jogos. O jogo lá em Bragança foi competitivo. O jogo com o Grêmio foi competitivo. Eu fiquei muito assim assustado com a passividade do Vasco no jogo. No segundo tempo, principalmente. Principalmente. Até os 40, o Vasco tava Até com o um segundo pênalti a favor, gol. né? E empatar o jogo. Aí Até o, Red segundo perde gol, pênalti. até o segundo gol o time largou, cara. Cara, aquele é o segundo, é o terceiro Piton- gol, o é o Piton, quarto porra. que o cara cabeceia, o Quarto. Moro olhando assim. Quarto. É o quarto, né? Que cabeça. A bola sobe, o cara vai e o Moro tá aqui, ó. Não, o quarto gol é uma bola disputada, ele domina e faz o E gol. aí, é bom lembrar que é o Hugo Moura, né? Que ele estreia no clássico. Bota a bola na cabeça. Titular e tal. Aí voltou a ser o o Hugo Bolacier Moura. foi em cima do Hugo Moro também, né? Mas se a gente pegar, pincelar jogador por jogador, isso não existe. Não, mas então, mas Porque a partida foi... Cara, Eu quero ser o diagnóstico. Ô, Luiz, se o... Eu vou relembrar aqui a trajetória do Vasco na temporada. O Vasco, e isso eu falava aqui pro rezando. torcedor, porque o Vasco, ele... Você não pode se contentar com tão pouco. O Vasco jogou bem contra a Portuguesa. A galera fez lá o canal 100 não, do de Paê. novo De novo. Vibraram com a derrota de 1x0 pro Flamengo, que, pô, lutamos, fomos competitivos. Não sei o quê. Aí passa do Água Santa. Sabe Deus como, né? Já que estamos falando de Marcílio Água também. Passa Santa. do Marcílio já. Mas o Água Santa é o... Cara, é um Os terror. pênaltis, depois de abrir vice-campeão o Água Paulista. Santa. Do ano passado, né? Esse campeonato... Sem Carpini. Não, é assim. Aí passa... Contra o Nova Sem Iguaçu, Mezena, todo mundo né? fala assim, pô... Antes do jogo. Não, se 2 jogos não dá pro Nova Iguaçu, porque é, um time gigante, contra o time de menor investimento. 2 jogos não. Se fosse um só, poderia... Nos 2 jogos, o Nova Iguaçu é melhor que o Vasco. Qual outro sinal? Precisava chegar a goleada do Criciúma pra entender que a realidade do Vasco esse ano, com o elenco montado pela 777, Com 100 milhões do salvar o banco. rebaixamento. Cara, eu falei... Sabe, Eu falei lá quando eu fui no Dieguinho Futebolaço, que Qual era o no próximo início... sinal, Era no velho? estadual. Eu falei, o vascaíno... É a torcida do Rio que se contenta com pouco. É a principal... É a torcida do Porque é Rio a mais que mais... sofrida do estado. também. Qualquer coisa. E eu fui detonado. Falei, galera, tô botando um sarrafo aqui embaixo pro Vasco. O Vasco é muito maior do que isso. Tem que pensar além. Canal 100. Tem que pensar além. O quinto maior investimento na janela, investimentos errados. A gente falou isso aqui, Eu falei porra. isso. Eu 120 critiquei milhões. a contratação do Adson aqui, porque é um absurdo você ter como maior investimento um jogador de comum pra baixo, cara. Um jogador pro Vasco. Sem que eu tô condições falando. físicas de jogar Eu no me futebol indigno- competitivo. Eu me indigno e critico por causa do Vasco, do que é o Vasco. Me incomoda, cara. Você vê o Vasco assim. Cara, é Eu não assim... posso agora, achar o isso que me normal. incomoda é E o não mer- precisava de mais sinais do que ser eliminado pro Nova Iguaçu em 2 jogos, jogando pior. O Nova Iguaçu é um time com todo o respeito ao trabalho que o Cal fez e tudo mais. Mas já né? foi. Tem que falar que 4x0 pro Criciúma é inadmissível, pô. Não, então. Admissível. 4x0. Mas se você perde pro Nova Iguaçu da forma que você perdeu,
Porque Mas isso depois- é melhor que o Nova Iguaçu. Eu sei, mas o recorte agora tem que ser em cima do Criciúma. Porque o Vasco agora jogou final de semana, sábado, mal pra caralho. Mas não tem mais sinais. Vai ter que ter mais qual sinal? Agora a galera se o convenceu. sinal é de alerta Eu quero total. seu Então, isso aí diagnóstico. tá mais no pra mim- grupo ou tá na mão do... Você pega o Brasileirão, o recorte do Brasil, esquece o anterior. Que eu vi gente falando disso, né? Principalmente no jogo de sábado. Pode ser que o Ramon perdeu, não tira mais nada desse time, ou é questão do grupo mesmo. O grupo é fraco. O Ramon tem muita culpa. O Ramon, ele não conseguiu armar o time nesse ano. Ele não encontrou uma formação, não encontrou um time titular, não encontrou uma zaga titular. Ele tá usando o Medel tava sem condições de Cara, jogo mas, ontem. O Medel não tinha condições Eu acho de muito jogar difícil ontem. qualquer treinador conseguir armar um time forte com o que o Vasco tem à disposição. De elenco. Dá pra... Mas aí- time o Vasco forte. não tem Mas time é- pra perder de 4-0. É, exatamente, Criciúma, né? Criciúma. O Vasco tem time pra o quê? O que aconteceu nas outras partidas. Disputar com o Fluminense, disputar com o Bragantino, ganhar do Grêmio. Então, mas O Vasco contra o Bragantino jogou jogou até melhor que o Bragantino. perdeu o jogo. O Perdeu, Vasco, ele mas vai... acontece. Ele Vai vai gastar ele o que chega no gastou pra máximo disputar, dele. né, mano? Sim. Isso é foda. ele Não, chega no- isso é foda. dolorido pra caralho. Você ter o Adson, que é a última opção do ataque, é dolorido pra caralho. O banco do Vasco Mas no jogo agora de, não adianta de ficar sábado reclamando. custava 100 milhões. Cara. Mas falta trabalho Não um adianta pouco ficar reclamando. ao Ramon Dias em Mas, cara, 2024, sabe? o que prova que o problema do Vasco é muito além do Ramon, é além até dos jogadores, foi o que aconteceu sábado. É. O Vasco é um time largado louco, né? às traças. O time ser vendido, É um virar uma time- SAF e ficar assim, né, cara? Cara, o que aconteceu sábado é digno da época de Eurico, pô. É. Pô, demitir sem Eu não não ter nada assinado. Juro pra tá você, maluco? se chega pra mim e conta que isso aconteceu com o Leven, o Leven assumiu o Vasco e isso aconteceu com o Leven. E fosse associativo, né? Não Eu fosse ia falar SAF. assim, pô, é óbvio que eu vou esperar isso. Mas o Vasco é uma SAF, o Vasco é gerido como uma empresa. Como é que em 12 minutos o Vasco decidiu e acatou um pedido de demissão do Ramon e soltou uma nota? Empresas são É mal um geridas, problema. Luiz. É um problema. A Não, gente- é um problema. Quantas empresas a gente trabalhou mal Mas é um geridas? problema estrutural. Não é só de cima pra... É de cima pra Então, baixo mas o aí, problema. mostra que o Vasco, ele foi... O Vasco tá perdido, cara. Eu vou tomar conta do que eu vou falar nas palavras, porque, assim, a gente não tem prova, né? Mas, assim, de forma geral, e a gente falava isso aqui na época, né? Olha, vascaíno, cuidado, porque a galera embarca naquela coisa, né? De, vamos investir 1 bilhão no Vasco. E a galera, pô, acabou pra todo mundo. Calma. Mano, o Vasco... E ainda mais entrevistando a galera que a gente entrevistou aqui na época da eleição do Vasco, o jeito que foi conduzido o Vasco, mano, você foi assim, entregaram o Vasco... Eu acho que já... Venderam a alma do Vasco por questões pessoais. O Guilherme vai falar Ih, que o eu acho que já Ramon só passou. livrou o time do rebaixamento e virou o rei. Sim. Teve isso também. Tem isso. Tem isso. Não, calma aí. Pera aí. O Ramon pegou o Vasco na última colocação, tendo o pior início da história do Brasileirão. Faz um trabalho Tá bom. gigantesco, né? Não, então, mas aí... Porque ele no foi, ano passado. E ele foi 7º colocado no segundo turno. E foi eliminado Ele pelo Nova tem que ser Iguaçu exaltado pelo que ele fez E foi ano eliminado passado. pelo Então, mas Iguaçu do tem que Campeonato separar, Carioca, né? cara. Não, tem que separar. Com um elenco questionar que o que ele custa- fez esse ano. Não dá pra trazer Mas isso. também tem que ser muito... Pô, ele tem que ser exaltado pra caralho. Não, eu Mas acho ele que fez ano passado, Ele pô. não pode ser eliminado pro Nova Iguaçu em 2 partidas. Ele não pode, perfeito. Com um eu tô elenco que contigo. custa. O Nova Iguaçu tem um elenco que custa o salário do Matheus Mas Cocão. é totalmente cabível elogiar pra caralho e tratar o Ramon Não, eu Dias acho- como foda o que ele fez ano passado. Eu acho pô. normal ele se Quem que referendar. aceitaria o Vasco aquela época que ele aceitou? Essa campanha dele, eu acho normal que tenha chancelado ele pra ter o 2024. Acho bizarro que eu não sabia ele ter não sei se é isso, renovaram com ele por 2 anos, né? Foi um ano, não. Foi um ano. Tá. Porque assim, aí com qualquer um. Porque o futebol brasileiro é muito volátil, né? Mas assim, isso pra mim eu acho que eu entendo a chancela pra começar 24. O contrato renovado. Acredito que ele também. Eu acho que ele também imaginou assim, calma, vamos ter uma situação de. Numa janela de fazer um trabalho. Mano, e aí o Eu trabalho acho que todo mundo ali é enganado. O trabalho na janela é Todo triste. mundo ali é enganado. O torcedor foi enganado pelo Alexandre Matos. O torcedor foi enganado pelo Jorge Salgado. O torcedor foi enganado pela 777. Todo mundo tá sendo enganado Mas constantemente dá no peso Vasco. maior aí. O Alexandre Matos ele é um cara contratado. Mas o Alexandre Matos, O peso do Salgado todas as pode contratações... ser histórico pro Vasco. Pode definir. Não, é histórico. Já é histórico, né? Mas o Alexandre Matos Vasco não tem vendeu- autonomia. Não, sou o maior bem que o Sim, futebol. sim, sim. E o problema agora, Ele se cara, livrou do Vasco. Não, ele falou assim... Eu não quero mais cuidar desse problema, o Vasco tá falido, E assim, vou vender pra eu acho qualquer um que eu aparecer e acho que- apareceu. Primeiro que Eu acho apareceu. que nessa derrocada do Vasco, principalmente após o fim do estadual, por exemplo, a gente tem que... Qual foi o dia que o Alexandre Matos foi demitido, por exemplo? Já tem um mês.
Tem um pouco, acho que quase um mês. Ou Um mês. o André Volta de um mês. Quem é o chefe do Ramon? O chefe do Ramon é o CEO, que é o Lúcio Barbosa. Que é administrativo, né? Futebol. Administrativo. Ele é administrativo, cara, que ele não é pô, futebol. Ele é o Tairo Arruda do Como Vasco. a gente falou, exatamente. Ele é o Uma Tairo. época o Tairo ficou Mas ele, sem uma figura mas ligatória, né? Mas aí foi o que eu falei. Botafogo. Ele é mais ligado ao futebol do que o Tairo é. Por exemplo, o Tairo é muito ligado à Não, estrutura. mas beleza. O CEO, Mas- o Lúcio Barbosa, ele fala do futebol constantemente. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!